É um privilégio para nós termos a participação do professor Leonardo Antunes, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul, é doutor em letras, vai apresentar um pouco de uma obra recém-lançada, de tradução dele. Então, só reforçando mesmo, sem delongas, agradecer demais, Leonardo, por sua presteza, né, por sua disponibilidade, por sua atenção a nós, por sua generosidade de aceitar, mais uma vez, participar de um encontro nosso. É muito importante ter a sua colaboração. Muito obrigado e fique à vontade. Obrigado, Alcides. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e colaborar com esse esforço tão importante e tão meritório de vocês de levar o grego aí no sertão, estudando remotamente com pessoas de vários lugares diferentes. É um trabalho impressionante que merece todo o reconhecimento. Eu vou falar hoje com vocês sobre um fragmento do Anacreonte e um trechinho da Ilíada. São dois trabalhos que eu lancei recentemente. Aqui está o Anacreonte. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ele saiu pela editora 34. São todos os fragmentos do Anacreonte e todos os poemas das Anacreônticas, que são uma coleção de poemas tardios, compostos entre século I antes de Cristo e século IV depois de Cristo. Né? O Anacreonte viveu ali por volta do ano 500, então poemas muito posteriores a ele, mas que até recentemente eram considerados do Anacreonte. As pessoas achavam que eram os poemas dele. E os verdadeiros fragmentos do Anacreonte a gente não conhecia até o século XX, foram só descobertos nas escavações muito recentes. Então, quando você olha o Byron e outros poetas do século XIX, eles estão traduzindo as Anacreônticas e falando que estão traduzindo a Anacreonte, aquilo lá é um poema do Anacreonte. Até no século XIX, as Anacreônticas eram o Anacreonte que eles conheciam, que não era Anacreonte nenhum, na verdade, eram poemas anônimos tardios. Mas eu vou falar com vocês sobre um poema do Anacreonte mesmo, um fragmento dele. E o outro trabalho que eu vou mostrar para vocês é um proêmio da Ilíada, com Catatal. A minha tradução da Ilíada acabou de sair também, pela Zuc. E eu vou traduzir com vocês o proêmio e mostrá-lo em várias traduções e também na minha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha apresentação aqui. Aparecendo para todos, né? Beleza. Bom, o fragmento do Anacreonte que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, um fragmento bem curtinho, são só 4 versos. Queria comentar um pouco assim sobre as palavras, a sintaxe, que é muito simples, e depois falar sobre a tradução que eu fiz. Eu vou lê-lo primeiro em grego e respeitando a métrica. É mais ou menos alguma coisa assim. Ó pai partenion blepon, dis de mais esiudu coeis, uc eidos hotites emes, circes he nioqueueis. Vocês devem ter sentido um ritmo bem marcado. O ritmo é esse, né? Pam, 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 tararam, param. Pam, 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 tararam, param. Tan, 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 pararam, param. Tan, 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 param, pam, pam. Esses risquinhos são sílabas longas, esses uzinhos são sílabas breves, né? Um ritmo bastante marcado, como eu mencionei. Essa figura aqui, essa forma métrica, né, essa sequência de longas e breves é conhecida como glicônio, porque supostamente era muito usado por um poeta chamado Glicon. E essa figura aqui, que é baseada nessa, né, a única diferença é na finalização. Em vez de ser longa, breve, longa, é longa, longa no final. O resto é igual. Esse é o ferecrácio. Bom, comentar então rapidamente sobre as palavras aqui, a tradução. Começa com um vocativo, né? Ó pai, ó menino. Tá no vocativo sem o sigma, né? Ó, pais, o menino. Parthenion, uma combinação já pouco usual, né? Um menino, alguma coisa virginal, e tem um particípio aqui, né? Particípio do verbo blepo, particípio blepon, cuja forma no vocativo é idêntica ao nominativo. Então, o menino olhando
virginal, um menino está olhando de forma virginal, um menino de olhar virginal, alguma coisa assim. E, bom, não é uma coisa muito comum se referir a um menino dessa forma, né? Mas entendendo dentro do contexto de pederastia dos gregos, em que homens adultos mantinham relações com garotos ali por volta dos seus 12 anos, isso passa a fazer um pouco mais de sentido. E de forma, assim, um pouco crassa, para falar sobre isso, assim mais ou menos como existe uma azaração, ou existia uma azaração de homens mais velhos com garotas mais novas. Na Grécia era uma situação semelhante entre homens mais velhos e meninos, homens, né? Meninos, garotos. Porque as garotas, né, principalmente em Atenas, ficavam reservadas, as garotas de família, né, reservadas no gineceu, não saíam, tinham que se manter virgem, não ficavam na rua de forma alguma, a não ser que acompanhadas. Mas existia essa instituição da pederastia que envolvia troca de presentes entre esse homem mais velho e o garoto mais novo, troca de saberes, né, uma introdução na vida adulta, acompanhado em festas e falando sobre coisas, conversando. É bastante difícil da gente olhar para isso e não julgar a partir da nossa ótica de que isso é pedofilia, mas para eles tinha esse outro nome de pederastia, era uma coisa bastante aceita dentro da sociedade desse tempo. A gente não sabe até que ponto era 100% aceito. Tem um artigo recente bem interessante que argumenta que a pederastia e as relações homoeróticas existiam mais entre os homens ricos do que entre os homens do povo, que parecem não olhar isso com bons olhos. Os homens do povo seriam mais conservadores nesse sentido. E ele se baseia basicamente em Aristófanes para tirar essa conclusão, mostrando que em Aristófanes existe muito humor em relação a alguém ser homossexual, coisas assim. Então, a partir disso, a conclusão que ele tira é de que o Aristófanes está falando para o homem do povo comum e não veria com bons olhos essas relações pederásticas e homoafetivas dos homens da elite ateniense. Enfim, voltando ao poema. Então, começa com esse vocativo, ó menino de olhar virginal. Dizemai-se. O verbo dizemai é procurar. Eu te procuro. Siudeu coeis. O verbo coeu é perceber. E tem um D aqui, né, fazendo a ligação entre o contraste entre essas duas coisas. Né? Eu te procuro, mas tu não percebes. Eidos, particípio do verbo oida, né? Verbo saber, particípio passado, particípio auristo. Não sabendo, não tendo sabido, alguma coisa assim, não percebendo. O quê? Aí tem uma conjunção rot, né? Conjunção rot aqui, introduzindo essa oração subordinada. Não percebendo que heniokeweis. O verbo heniokewo tem a ideia de ser o condutor de um carro, ser um condutor de uma biga, de uma carroça. Que tu és o condutor da minha alma. Ó menino de olhar virginal, eu te procuro, mas tu não percebes, não sabendo que és o condutor da minha alma, tu diriges a minha alma, alguma coisa assim. E na minha tradução, eu tentei manter o ritmo, e eu fui bastante radical, inclusive na terminação dos versos, tentando encontrar terminações, palavras que terminem em sílabas tônicas, para ficar exatamente à medida do verso grego. O que é bastante difícil de fazer e nem sempre dá certo, mas nesse poema especificamente até que deu. Tive que tomar algumas liberdades, é claro, mas mais ou menos funcionou. Ficou assim. Esforçando, né? Se a gente colocar na mesma melodia, faz tempo que não canto, mas eu tinha uma melodiazinha que era mais ou menos assim.
Opai parthenion blepon, tis demais esiuducoes, ucedos otites emes, suces henioceus. Ó menino de olhar gentil, te procuro, mas tu não vês, não percebes que em tuas mãos tens as rédeas do meu ser. A melodia é mais para facilitar e a gente pegar o ritmo e ver como as duas coisas estão paralelas ali. O andamento do português tentando se encaixar nesse ritmo do grego, de modo a fazer coisas que no português não funcionam, né? Por exemplo, no grego a gente tem 3 sílabas longas, né? Ó, pai, par. Em português é muito difícil de fazer isso, mas quando a gente coloca na música, o andamento da música estabelece a duração das sílabas. E a relação entre longa e tônica não precisa ser observada sempre, né? Ela pode ser observada em alguns pontos-chave que fazem com que a coisa encaixe e funcione bem no ouvido da gente. Então, esse é o primeiro poema que eu tinha para mostrar para vocês, bastante curto. Se vocês tiverem perguntas, tiverem alguma questão assim imediata sobre o grego, não entendi alguma passagem, pode perguntar já agora e depois no final a gente pode conversar sobre outras coisas mais gerais, mas os pontos específicos fiquem à vontade de interromper e perguntar. Não entendi aqui alguma coisa. E o outro poema que eu trouxe, na verdade, um trecho, os versos 1 a 7 da Ilíada, e eu trouxe em um bocado de traduções, todas as traduções em verso que a gente tem, das traduções completas, né? Que não são muitas. Eu trouxe também uma que não é completa, que é da Marquesa de Alorna, mas porque é muito divertida. Bom, vou começar lendo também no ritmo os 7 primeiros versos da Ilíada. Meninaeidete apeleia deu Achilleus, ullo menenhem myri hachaios alge theke, olas dithimus iukas aidi proiapsen, hero on autus de heloria teuque cunesin, oion noisite passi, dios de teleie tobule, exudeta prota diastet tenerisante, Atreides de Wanaxandron Caidios Aquileus. O metro do poema é o hexâmetro datílico. São 6 células datílicas, né? O dátilo é pá, 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 né? Uma longa, 2 breves. E essas 2 breves podem ser trocadas por outra longa. Então você pode ter ou uma longa, 2 breves, ou 2 longas, ocupando cada uma dessas 6 células do hexâmetro datílico. No quinto pé, né, nessa quinta célula, em geral, você não tem contração, você tem o dátilo mesmo, longa, breve, breve. Homero evita fazer a contração do dátilo em espondeu, trocar essa longa, breve, breve por longa, longa. Isso no quinto pé. Né? É conhecido como a cláusula datílica. Seria, para os gregos, aquele pé em que eles estão esperando ouvir o dátilo, que é o que dá a característica do andamento do pam, 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 pam. Então seria pam, 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 pam. E de vez em quando você pode fazer pam, 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 pam. Tá? Trocando o pam, pam por um pam longo. Não sei se ficou muito claro isso, mas enfim. Só de curiosidade, não é o foco da questão. No primeiro verso que a gente tem é um imperativo, né? Verbo aeido, cantar. O poeta começa dando uma ordem para a deusa. Canta. E aqui está o vocativo, deusa. Canta, deusa. Está conversando com a musa, né? Pedindo a inspiração para começar o seu poema. O que ele está pedindo para a deusa cantar? Amenes. Está no acusativo, né? Remenes. Menin, acusativo de menes. A menis é um tipo de fúria, um tipo de cólera, de ira, muito específico, que só quem vai ter nos poemas homéricos é o Aquiles ou alguma divindade. Então é uma ira sobre-humana,
cólera, alguma coisa assim. Alguma fúria que não é para os mortais ter, é uma fúria divina, de tão grande que ela é. E a gente tem um genitivo, né, como complemento dessa fúria. A fúria, a cólera, de Aquiles, o Pelida, né, o filho de Peleu. Aqui é um patronímico. O patronímico se forma a partir do nome do pai, né, você cria esse adjetivo que significa Aquiles, o de Peleu, né, o filho de Peleu. Aquiles, assim como em inglês tem Jameson, né, esse son no final, ou MacDonald, Mac é também marca de patronímico, ou O'Connor, esse O também é marca de patronímico, ou a gente jogou contra a Sérvia, outro dia vocês devem ter visto que todos os nomes terminavam com it, né, Petrovic, alguma coisa assim. Esse it do final também, vit, do final também é patronímico para a língua deles. E o grego também tinha seu próprio patronímico para transformar o nome do pai numa espécie de sobrenome, né? Caracteriza o nome do filho. Então, canta a cólera, deusa, canta a fúria, deusa, de Aquiles, filho de Peleu. E aí aqui no segundo verso a gente tem um enjambement, né? Um encavalgamento. O verso parecia que tinha acabado, mas não acabou. Tem uma palavra a mais que sobra, né? A unidade do sintagma continua aqui, para além do verso. Esse ulomenen está se caracterizando a menem do Aquiles, né? Uma fúria ulomenen, funesta, destruidora. Vem do verbo olimi, né? Destruir. Então, uma fúria devastadora. Pronome relativo, feminino, nominativo, singular, ré. Né? Uma fúria devastadora, a qual estava no acusativo, porque era objeto do aeido, da eide aqui, no imperativo, é retomada no nominativo, porque vai virar o sujeito desse verbo, né? Eteke, verbo titemi, estabelecer, colocar. A qual colocou, estabeleceu, né? Miria algea. Mirios, 10 mil, ou um número muito grande, uma miríade, te diria milhões, né? A gente usa milhões como esse número, que não precisa ser necessariamente milhões, é um número muito grande. Estabeleceu milhões, milhares, literalmente é 10 mil mirios, mas para eles é algum número muito grande. Estabeleceu milhares de algea, né? De dores. A gente vai ter, em português, analgésico, né? De algos, dor, a qual estabeleceu milhares de dores, arcaios, dativo plural de acaios, né? Aqueu, para os acaios, para os aqueus. Acaio, aqueu, aquivo, argivo, aquivo, várias variantes, danos, todos esses são nomes e possibilidades de tradução para a palavra que Homero usa para se referir aos gregos. Então, sempre que vocês ouvirem acaio, aqueu, aquivo, argivo, dano, entenda grego. Então, canta a cólera deusa de Aquiles Pelida, cólera destrutiva, a qual estabeleceu milhares de dores para os acaios. Tem um próximo verbo aqui, né? Proiapsen, também está no auristo. Verbo prohieme, né? Hieme, enviar, prohieme, enviar adiante, né? O que ela enviou? Polás, psicás, muitas almas, né? Acusativo plural de almas. Eftimos, almas valentes, né? Valorosas. Heron, de heróis, né? Complemento aqui dessas almas. Enviou para onde? Aide, para o Hades, né? Para o Hades. Autus de Heloria teukekines sinoionos te passe. Não foi só isso que ela fez, né? Ela estabeleceu milhares de dores, ela enviou muitas almas de heróis, muitas almas valentes de heróis para o Hades e teuke. Aqui é uma coisa bem homérica. A gente tem um imperfeito sem aumento. A gente esperaria eteuke, né? Um aumento temporal, mas Homero pode usar os verbos no passado sem aumento por necessidade métrica. Para não atrapalhar a métrica, tira o aumento temporal e está tudo bem.
que ela, além disso tudo, o que ela fez? E Teuko, né? Fez, fazia, né? Autus, está retomando esses heróis, né? E os fazia Helória, de Butin, se não me engano, deixa eu dar uma confirmada que agora esqueci a tradução exata disso. Presa, eu acho. Acho que é presa. Presa para os cães e para as aves, todas. A todas as aves e cães. Tem uma variante aqui. Em vez de passe, a palavra daita, que é banquete. Então, de presa, os fazia de presa para os cães e de banquete para as aves. Eu particularmente gosto dessa variante, acho que fica mais interessante, mais tétrico. Dios de teleieto bulé. A bulé pode ser o conselho, o plano, decisão. Uma palavra difícil de traduzir, né? A bulé de Zeus se cumpria, né? O verbo está no imperfeito, teleieto. Se cumpria exhude ta prota dias tenerisante atreides te Anaxandron kai dios Aquileus. Exhu, desde aquele, né? O início, desde quando, inicialmente, o Atrida, né, o filho de Atreu, refere-se a Agamemnon, o Atrida Anaxandron, senhor de homens, né, senhor de guerreiros. Anax é uma palavra antiga, micênica, que significa rei, senhor. Vai passar a ser usada principalmente para se referir a autoridades, ou autoridades religiosas, ou autoridades, ou deuses. Isso no século V, né, no período arcaico, vai deixar de ser usado para se referir a líderes, a reis, né? A palavra para rei vai ser só basileus, quando eles se referem ao Ciro, né, ou outro rei do oriental, se usa uma palavra basileus. E Anax já não é mais usado para isso depois. Então, desde quando primeiramente o Atrida, senhor de homens, e o divino Aquiles, diasteten, né, que diahistemi, né, se colocaram apartados, se apartaram. É um dual, uma terminação. O grego tem 3 números, né? Tem o singular, o plural e o dual. O dual é pouco utilizado posteriormente, mas em Homero ele ainda aparece com certa frequência. E também erisante, também está no dual. O verbo erisdo, contender, desentender-se, né? Os dois, tendo se desentendido, apartaram-se, né? Desde o primeiro momento em que os dois, tendo se desentendido, né, um particípio auristo, que circunstancia aquela ação anterior ao verbo principal, os dois, tendo se desentendido, apartaram-se. O Atrida, senhor de guerreiros, senhor de homens, e o divino Aquiles. Eu costumo traduzir Aner, homem, em Homero, por guerreiro, porque as coisas, eu acho que fica mais interessante, mas é cacuete meu. Aqui está uma tradução de trabalho que eu fiz só para a gente acompanhar o raciocínio, né? Então, Menes canta a deusa do perigo Aquiles. Menes, como eu comentei, essa fúria sobre-humana, destruidora, que incontáveis aos aqueus dores causou, muitas fortes almas ao Hades enviou. De heróis, eles próprios espólio fez para os cães e para as aves banquete. De Zeus se cumpria a bulé, conselho, plano. Desde quando primeiro se apartaram discordantes o Atrida, senhor dos homens, e o divino Aquiles. Esse plano de Zeus não fica muito claro, é um dos problemas principais de interpretação da Ilíada. Qual seria esse plano? O plano de Zeus seria fazer com que Aquiles e Agamemnon brigassem, seria fazer com que muitas almas morressem, muitos heróis morressem. Uma das interpretações é essa, de que a Terra estava superpopulada naquela época e que Zeus precisava fazer um
um cataclisma para diminuir o número de seres humanos. Mas tem outras possibilidades, outras interpretações. Até aqui tudo bem? Se vocês têm alguma questão, alguma dúvida de grego aqui, tá tudo tranquilo? Vou seguir em frente. A primeira tradução é também a que eu acho mais interessante, mais divertida, que é essa da Marquesa de Alorna, que viveu entre o século XVIII e o século XIX. Infelizmente, ela não traduziu o poema inteiro, acho que ela traduziu 1 ou 2 cantos, não me lembro agora, mas é pouca coisa que ela fez. Mas ela estava fazendo de uma forma muito interessante, que é traduzir em 8ª rima, que nem o Camões. E a tradução dela fica, então, dessa forma. A cólera de Aquiles, causa horrível dos desastres da guerra inumeráveis, canta a musa divina, e quão temível essa cólera foi, que lamentáveis destroços fez naqueles que invencível amor da glória tinham, que notáveis chefes mandou com fúria ao reino escuro, de um golpe inopinado e prematuro. Dize como insepultos sobre as areias, dos cães e dos abutres devorados, ficam, enquanto a raiva não refreia Aquiles, nem Atrides irritados. Jove assim decretou na imensa ideia, assim sem compaixão quiseram os fados. Declara ao musa em que hora tão tremenda rompe esta luta e qual numen ofenda. Fica muito interessante, né? E muito dentro da nossa sensibilidade forjada por Camões do que é o épico, né? Para a gente, o épico é Camões, poema decassilábico em 8ª rima, meio rocambolesco assim, mas é bonito de ouvir. Infelizmente ela não terminou, tem só um pouquinho da Ilíada dela. Em seguida, a gente tem a tradução do Odorico Mendes, né, no final do século XIX, que também é a primeira tradução completa da Ilíada em português, e da Odisseia. Ele traduz os dois, além da Eneida, mas a Eneida já tinha sido traduzida, acho que 4 ou 5 vezes antes, de forma completa, antes do Odorico. Mas a Ilíada e a Odisseia nunca tinham sido vertidas inteiras para o português antes do Odorico. A tradução dele é extremamente concisa, ele faz em versos decassílabos, e se orgulha de fazê-lo em menos versos do que o próprio Homero. O poema dele tem, não me lembro quantos versos a menos que a Ilíada do Homero, mas é uma quantidade razoável, assim, a menos. A gente já vê aqui de início, né? Eram 7 versos, ele transformou em 6. Então, a capacidade de concisão extrema do Odorico. Ele faz isso removendo todas as repetições de Homero, todas as fórmulas, ele vai trocando, vai sendo bem sintético, conciso, resumindo coisas, suprimindo outras partes que ele não acha importante, e com isso resulta numa Ilíada um pouquinho menor do que a de Homero. Não é muito menor, sei lá, uns 1000 versos menor, não me lembro agora de cabeça, 500 versos, uma quantidadezinha assim. Dos 15.000 tem um pouquinho a menos. Canta-me, ó deusa do peleio Aquiles, a ira tenaz, que lutuosa aos gregos, verdes no orco lançou 1000 fortes almas, corpos de heróis a cães e abutres pasto. Lei foi de Jove em rixa ao discordarem, o de homem-chefe e o mirmidon divino. Muitas inversões também, né, para conseguir dar conta disso, para conseguir encaixar no metro palavras difíceis. Ele vai fazer muitas inversões, vai inventar muitas palavras, neologismos, né? A D de rosa e a aurora, e coisas assim. O Carlos Alberto Nunes, depois, na metade do século XX, vai ser quem, em seguida, traduziu em verso para a língua portuguesa. Antes do Nunes, houve já algumas traduções, elas eram em prosa. A segunda tradução em verso é a dele. Ele traduz usando uma espécie de hexâmetro datílico vernáculo. Traduz tentando emular o ritmo do grego em português. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida. Pam, 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 pam. Causa que foi de os aquivos sofrerem trabalhos sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu-filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. O Nunes consegue emular o ritmo e consegue se manter bastante próximo do texto de Homero. Ele não inventa muito, não altera muita coisa,
Mas, por vezes, ele também tem que fazer algumas inversões. Aqui não aparece tanto, né? Mas, às vezes, ele faz algumas inversões, tem que usar alguns vocábulos mais raros, nem sempre é muito claro. As pessoas costumam ter um pouco de dificuldade de ler o Nunes. Não tanta quanto o Odorico, porque o Odorico, às vezes, chega a ser assim, mais difícil que o grego. Mas o Nunes também impõe alguma dificuldade ao leitor. Depois, a próxima tradução em verso é a do Haroldo de Campos. A primeira versão é de 94, acho que deve ter sido quando o primeiro foi publicado o Proêmio, assim, alguma revista ou coisa assim. A primeira edição mesmo, eu acho que é do ano 2001, 2000, não me lembro agora. Ele traduz em dodecassílabos, né? Um verso um pouquinho mais longo que o Odorico, e com isso ele consegue dar um pouco mais conta assim, do conteúdo semântico do texto. Mesmo assim, ele também acaba resumindo algumas coisas, não fazendo repetições que acontecem no grego, tendo que jogar um pouco, né? Porque é um verso menor que o grego e o português é uma língua analítica que, por natureza, ocupa mais espaço que o grego para dizer as mesmas coisas. Então, também é um exercício de concisão bastante difícil esse de traduzir num verso de 12 sílabas. Mas o Haroldo era um grande poeta e faz isso de forma muito bela, certamente uma das mais bonitas, a tradução dele. A ira, deusa, celebra do peleio Aquiles, o irado desvario que aos aqueus tantas penas trouxe e incontáveis almas arrojou no Hades, de valentes, de heróis, espólio para os cães, pasto de aves rapaces. Esse a leis de Zeus, desde que por primeiro a discórdia apartou o Atreide, chefe de homens, e o divino Aquiles. Às vezes tem alguma dificuldade a leitura da tradução do Haroldo, justamente porque tem que ser tão concisa. Já começa na primeira palavra, e a ira tem que ser lido num fôlego só, tem que ser ira, a ira, a ira. O A e o I tem que ser lido numa sílaba só para você conseguir fechar as 12 sílabas. Então, às vezes, você tem que fazer enfiar umas palavras na outra ali para conseguir dar exatamente, ler no tanto que tem que ser. Mas é muito bonita a tradução dele e com vários méritos sonoros, né? Que pasto de aves rapaces, né? Espólio para os cães, um monte de P aqui. Né? É um cuidado muito grande com a linguagem, com os efeitos poéticos do texto. Depois a tradução do Frederico Lourenço, em 2005, é a seguinte, tradução da Ilíada em verso, que apesar de ser em verso, a tradução do Frederico Lourenço é bastante prosaica. Né? Ele diz no prefácio dele que ele tem uma preocupação estética, de fato ele não deixa de ter. A tradução dele, de modo geral, flui bem, é bastante legível, e isso também é uma espécie de é uma característica poética, o texto ser fluente, ser compreensível, clareza, fluência também podem ser entendidos, eu acho, como méritos estéticos. Mas é basicamente uma prosa cortada, né? Ele não tem métrica e ele não se preocupa tanto com aliterações, com outras figuras de linguagem. Está mais atento ali a verter bem o texto e fazer uma tradução bastante legível. E provavelmente é a tradução mais legível que a gente tem em verso. De modo geral, é a que os alunos também mais gostam. Não sei também se é porque a da Penguin por eles fazerem tiragens tão grandes e conseguirem um preço tão baixo, também talvez isso afete um pouco assim, a preferência dos alunos. Mas acho que não é só isso. De fato, ela é muito legível e tem esse mérito. As pessoas gostam bastante dela. Canto a Deus a cólera de Aquiles, o Pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Em seguida, temos a tradução do Christian Werner, que saiu em 2018 pela UBU, que é uma tradução que ele diz ser poética também, mas que tem intenções poéticas que talvez não sejam imediatamente identificáveis por um leitor que não está familiarizado com a épica homérica.
porque o que o Christian está tentando emular de características poéticas é do grego e da feitura própria do Homero, das repetições, dos jogos de linguagem, de mexer com o campo semântico das palavras, da ordem das palavras, coisas que talvez sejam um pouco complicadas e sejam um gosto assim adquirido. Talvez de imediato não seja aquela tradução que vai brilhar aos olhos, mas ela é uma tradução com extremo cuidado. O Christian é certamente quem mais entende de Homero no Brasil, um grande estudioso, publica internacionalmente, respeitadíssimo. E a tradução dele é muito interessante, muito cuidadosa, e é a que eu mais recomendo assim, para os alunos, a tradução dele. A cólera canta deusa do pelido Aquiles, nefasta, que aos aqueus impôs milhares de aflições, remessou ao Hades muitas almas vigorosas de heróis e fez deles mesmos presas de cães e banquete de aves. Completava-se o desígnio de Zeus, sim, desde que primeiro brigaram e romperam o Atrida, senhor de varões, e o divino Aquiles. Em seguida, a tradução do Trajano saiu recentemente, em 2020. Foi uma surpresa, porque o Trajano fez primeiro a Odisseia, completando o projeto do Haroldo, né? O Haroldo traduziu a Ilíada em dodecassílabos, e aí o Trajano foi lá. O Trajano tinha auxiliado o Haroldo nessa tradução da Ilíada, foi professor de grego do Haroldo, e acompanhou muito de perto esse trabalho de tradução do Haroldo. E quando o Haroldo morreu, ele estava começando a traduzir a Odisseia, não conseguiu levar a cabo essa tarefa, infelizmente. E o Trajano, acho que por isso, começou pela Odisseia. Mas depois resolveu fazer a Ilíada também. E a Ilíada dele é diferente do Haroldo, apesar de ser no mesmo metro, né? Os dois traduzem em dodecassílabo, verso de 12 sílabas. Mas o Trajano, de modo geral, tem um ouvido mais preocupado com o ritmo e de não forçar aquilo que eu falei do Haroldo, de forçar as palavras para encaixar ali, para dar a medida. O Haroldo olha a medida do verso assim como uma medida, o horizonte que ele vai alcançar ali, o horizonte matemático. E o Trajano tem uma relação mais rítmica, de pensar na cadência das palavras e de uma cadência que fica boa ao ouvido. Nem sempre o Haroldo está atento a isso, apesar dele ser muito cuidadoso com o sentido das palavras e criar neologismos e fazer outros tipos de brincadeiras. O Trajano é mais do ritmo e das aliterações, são as características principais do texto dele, que geralmente é bastante fluente e acaba, como eu disse, também sofrendo passando por alguns dos mesmos problemas que o Haroldo, né, de não respeitar repetições e fórmulas e coisas assim. Não é necessariamente um problema, né, mas, enfim, é uma coisa a que ele não está se atendo porque está preocupado com outras questões. Às vezes o Trajano, nas traduções dele, toma umas decisões um pouco ousadas. Assim. Na Odisseia, por exemplo, tem um trecho em que Odisseu está na Feácia, ele está náufrago, está nu, e ele chega para falar com a Nausicaa, a princesa dos Feácios, fala que vai ajudá-lo, mas para ele seguir de longe, para as pessoas não ficarem fofocando e não dizerem esse estrangeiro grande e belo que está seguindo a Nausicaa, quem é? Né? E em grego é xenos, né, para estrangeiro, megas para grande e kalos para belo. São palavras bastante simples, e o Trajano traduz como esse alienígena taludo e lindo junto com a Nausicaa, quem é? Né? Então, às vezes ele toma umas decisões meio estranhas, né? Mas em geral as traduções dele são muito bonitas, e de uns tempos para cá ele tem cada vez mais aparentemente maneirado nessas traduções meio mirabolantes que ele fazia, principalmente no passado. Enfim, a Ilíada dele parece ser mais pé no chão, sem tantas maluquices. A fúria, deusa, canta do pelido Aquiles, fúria funesta, responsável por inúmeras dores aos danos, arrojando magnas ânimas de heróis ao Hades, pasto de matilhas e aves. O plano do Cronida se cumpria desde o momento em que a Lídia afasta Atrida, líder do exército de Aquiles. Como eu falei, ele acaba tendo que
ser conciso, né? Você vê que ele terminou aqui antes de acabar o verso, porque provavelmente precisou desse espaço para dar conta do conteúdo semântico que vem na sequência. E por último, a minha. A minha proposta é fazer em decassílabos, só que eu uso 2 decassílabos para cada hexâmetro do Homero, numa proposta oposta do Odorico, né? Usando o mesmo tipo de verso, o decassílabo, mas no que o Odorico buscava a concisão, eu busco a encheção de linguiça. Eu vou usar 2 versos e se precisar encher linguiça, eu vou encher que nem a Marquesa de Alorna lá, só que não com o talento que ela tinha. Eu uso o pouco de talento que eu tenho. E tento manter as repetições, tento manter as fórmulas, estou atento a essas coisas que eu acho importante. E, sobretudo, fazer um texto que flua bem, que soe bem e que seja legível. Eu quero que seja poesia, mas também quero que tenha esses méritos da prosa, de ser acessível, as pessoas conseguirem ler, não ficarem intimidadas com o texto. Então, eu traduzo, vocês veem que dá o dobro, né? O que era 7 versos, eu transformo em 14. Ira de Aquiles, filho de Peleu, deusa concede que eu celebre encanto. Ira fatal que aos acaios impôs uma miríade de sofrimentos. Muitas almas de força e valentia fez descender para a casa de Hades. Almas de heróis cujos corpos sem vida relegou como espólio para os cães e de banquete às aves de rapina. Assim cumpria-se o plano de Zeus. Desde o primeiro momento em que os dois, por força da discórdia, se apartaram, o Atrida soberano de varões e o filho de Peleu, divino Aquiles. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E fico à disposição para a gente seguir conversando. Obrigado, Leonardo. Bom, a gente fica só saboreando aqui sua apresentação. Eu gostei muito mesmo do jeito como você organizou. E isso, claro, vai deixando a gente curioso de algumas coisas, né? Eu fiquei pensando, né, inicialmente, né, aquela questão de que sempre tem as escolhas, né? E de que é importante que essas escolhas, na medida do possível, sejam explicitadas para quem vai acompanhar, né, o trabalho, o resultado do trabalho. E eu fiquei pensando, no seu caso, né, o quanto você conseguiu jogar bem com essas traduções já disponíveis, né? Quer dizer, já tem tantas traduções, por que mais uma? E eu acho que é legal você ter mostrado, né, o que essas traduções oferecem e qual é a sua proposta nesse, né, nesse campo de traduções disponíveis. E eu acho isso muito legal e fico pensando também o quanto redobra o trabalho, né? Porque se você tem tantas traduções, você tem que, de alguma forma, fazer a sua tradução e, de alguma forma, também comparar com essas traduções disponíveis para ir vendo as escolhas que eles fizeram, as escolhas que você vai fazendo. Então, assim, é um jogo demorado, né, de tradução, né? Que é uma coisa bem diferente do que a gente, em alguns textos, tem, né? Uma tradução que não tem como cotejar com outra, né? A não ser em outra língua, né? Então, eu achei muito legal você apresentar isso e instigar a gente a avaliar, né, esse processo de comparação, de tradução e de construir uma tradução que tenha algo a acrescentar, vamos dizer assim, né, em relação àquilo que já foi feito. Bom, Posso comentar, Delcides, o que você sim, falou? sim. Obrigado pelo comentário, perfeito. E é exatamente isso, eu acho que cada tradução tem o seu valor e cumpre uma função dentro da relação com o texto de partida e modifica também a nossa relação com o texto de partida, né? Cada tradução é um olhar novo que a gente tem em relação àquele texto grego. E acho que sempre tem que ter mais traduções. Uhum. A gente acaba se contentando com poucas e a gente está tão acostumado a ter pouco que a gente fica até achando que quando aparece uma ou outra a mais é demais, né? Mas para que mais uma? Mas é porque a gente está acostumado com a penúria. Você vai para o inglês, todo ano tem uma Ilíada nova, todo ano tem uma Odisseia nova. É, Mas isso. a gente está acostumado com não ter, e aí fica até achando estranho quando tem mais. Mas sim, eu acho que é importante sempre ter mais outros olhares e ver o que cada uma tem a dizer, o que cada uma está contribuindo. Assim, você tem o trabalho de comparar e a gente, como leitor, também pode fazer o mesmo exercício, né? De que às vezes uma tradução, em algum aspecto, ela fica um pouco mais
densa, né? Por conta de neologismo, por conta de certas escolhas. E aí, quando você contrasta com outra, aquilo passa a fluir, ou alguma que está fluindo demais, aí você fala, poxa, eu acho que teve muita liberdade aqui, deixa eu olhar com uma outra mais conservadora, e assim vai, né? Eu acho muito legal. Bom, o pessoal está comentando aqui no bate-papo, mas eu acho que podia, quem quiser, ativar o microfone, eu acho mais legal, né? Se puder, né? Enfim, fiquem à vontade para falar, ativar a câmera, para o Leonardo ver o rostinho de vocês também. Vamos? Fiquem à vontade aqui. Ó, o pessoal está comentando bastante no bate-papo. Não sei se você está conseguindo acompanhar aí, Leonardo. Posso ir respondendo aqui? Pode também, tá certo. O Jonas pergunta sobre a relação do Aquiles e do Patroclo, como que isso é retratado e como que eu lido com isso na minha tradução, se eu acho que era uma relação homoafetiva. Homero é muito pudico em relação a mostrar cenas de amor, tanto cenas de amor entre homem e mulher, quanto entre homem e homem. Zeus e Hera, quando sobem na nuvem para transar, eles vão para a nuvem e dormem, acordam. Assim. É uma coisa bastante pudica. Então, entre os homens também não é diferente. Ele nunca dá a entender que o Patroclo e o Aquiles deitaram juntos e dormiram juntos. Tem uma cena em que eles deitam e cada um está com a sua escrava. Mas fica evidente que o Aquiles tem um amor colossal pelo Patroclo. Né? O jeito que ele lida com a morte do Patroclo, não dá para dizer que existisse outra pessoa no mundo que Aquiles amasse tanto quanto o Patroclo. Ele não amava ninguém mais que o Patroclo. Quer dizer, gostava do pai e da mãe dele, mas fora das relações familiares, o Patroclo era a pessoa da vida dele. Né? Se eles transavam ou não transavam, o que eles faziam, o que eles gostavam de fazer, eu não sei, né? Mas o Patroclo é o amor da vida do Aquiles, certamente. Que mais que perguntam? Eu pontuo dessa forma porque essa questão é bastante difícil, né, de definir até onde vão os afetos, até onde pode ir os afetos, é uma coisa cultural. Né? Eu às vezes brinco com o Borat, aquele filme do Borat, que ele fala para o amigo que vai dar, ele estava com um amigo dele na sauna e um fez hand release para o outro, né? Se masturbaram, e aquilo na cultura dele não era homossexual, era uma brincadeira entre homens. E é mais ou menos nessa linha que o Foucault vai, que também o Dover vai ao entender as relações homoafetivas dos gregos, de entender que fazia parte de uma relação entre dois homens e não era gay. Mas isso também era super complicado de colocar desse jeito e é criticado por outros teóricos que dizem que isso é um apagamento, né? E criticam o Foucault por conta dessa leitura também. Por isso eu acabo me esquivando um pouco da questão, porque, sinceramente, é uma questão muito difícil. Quem estuda isso já está o debate dentro das pessoas que entendem do assunto é complicado. Eu que não entendo do assunto, então fico mais perdido ainda. Mas eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, sobre homoafetividade na Grécia Antiga. Se vocês quiserem dar uma olhada, lá no vídeo tem alguns artigos que eu recomendo para leitura sobre esse assunto, que problematizam a coisa. Eu, sinceramente, não sei muito bem dizer assim de forma bastante assertiva, dizer soldados, homens na Ilíada tinham relações sexuais entre si? Não sei. Talvez. Acho que sim, mas o Homero não ajuda a gente. Tudo indica que sim, mas ele não mostra. Eles se amam, mas não sei se eles dormiam juntos. Mais ou menos isso. Coloquei no bate-papo aí o link do vídeo que você mencionou. Para quem quiser. Obrigado, Delcides. Elcio, quer falar? E aí, Delcides? E aí? Opa! Beleza aí? E aí, pessoal? Leonardo? Eu cheguei um pouco atrasado aqui, mas ainda consegui acompanhar boa parte da apresentação do Leonardo aí.
Achei bastante interessante a forma como ele colocou a tradução, tentou manter uma estrutura poética ali, né, mesmo no português. Isso me lembrou bastante alguns trabalhos, né, por exemplo, do Haroldo de Campos, que também, quando ele traduziu o Eclesiastes, ele procurou fazer também uma estrutura, trazer para o português mais ou menos a estrutura poética, né, que não é tão simples assim. Mas eu achei muito legal porque é dificílimo fazer isso, né? Você pegar um texto na língua grega e transportar isso para o português e tentar procurar manter a poesia, né? Isso é dificílimo e eu achei muito interessante. Parabéns aí pelo trabalho. E, e sobre as traduções, né? Como vocês comentaram, que quando alguém faz uma nova tradução, sempre alguém vai dizer, né? Ah, para que mais uma, né? Já tem tantas, né? Aí sempre tem aquelas mais populares ou mais consagradas, né? Isso em qualquer tradução, né? Não somente nesses textos da Ilíada e Odisseia, como também textos bíblicos ou outros, né? Acontece muito, quando você propõe uma tradução, sempre vem alguém e faz algum comentário como esse. Mas é muito importante, né? Porque uma tradução, ela não consegue trazer na totalidade os sentidos daquele texto, né? Então, quanto mais traduções você tem, você consegue perceber como que outras pessoas viram aquele texto, né? Interpretaram aquele texto e traduziram, né? Isso é bastante positivo. E eu acho muito importante, né? Eu sou suspeito de falar de tradução, né? Mas eu acho isso muito positivo e parabenizo as iniciativas aí. Obrigado, Elcio. Isso. Realmente é muito difícil. Eu passei muito tempo tentando escolher assim como que eu ia fazer, justamente porque já tem outras traduções. Eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente, que desse um olhar um pouco diferente, também para se justificar, porque é um trabalho enorme, né? Uma coisa é você fazer um poema de 20 linhas, se ficar mais ou menos igual aos outros, tudo bem, você perdeu uma tarde. Agora, você vai fazer um poema de 15 mil versos, chega no final, você olha e fala, acho que está muito parecido com o outro, não precisava ter feito, você perdeu 4 anos da sua vida. Nossa. Então, antes de começar, eu passei bastante tempo lidando com isso. Eu falo um pouco disso no prefácio, das tentativas que eu tive, que eu fiz primeiro. Uhum. Tentei vários metros, várias abordagens, até chegar nessa dos 2 decassílabos, que eu achei que se justificava, que ia fazer uma coisa suficientemente diferente para valer o esforço de ficar. Foram 3 anos e meio traduzindo, mais um ano revisando. Então, é Legal. muito tempo, né? Tem que estar muito confiante de que você vai fazer alguma coisa que vale a pena antes de realmente fazer. Você fez a tradução dentro de algum projeto, algum programa de pós-graduação, coisa assim? Sim, é meu projeto de pesquisa aqui na URGS, e a Odisseia agora eu estou fazendo com bolsa de produtividade do CNPq. Legal. Bacana. Tem comentário da Sara. Sim, a Sara fala sobre a visão de amor sexual e romântico. Perfeito, né? Mesmo entre amor, considerando as relações heterossexuais, o amor romântico é uma coisa recente, né? Isso não existia na antiguidade. Na antiguidade as pessoas tinham eros, é um amor sexual, né? Um tesão. Não era esse amor romântico, esse tipo de coisa é uma criação mais recente. Então, nesse sentido também, se a gente pensar na relação dos soldados ali, consideremos que eles transassem entre si, mas ninguém tinha expectativa de casar e virar um casal homossexual como há hoje. Isso não existia. Isso não era possível. Você vai casar com uma mulher porque você quer gerar filhos, porque você tem que perpetuar a sua linhagem. Isso era uma coisa muito importante para eles. Então, tem essas limitações assim, de modo de vida.
mas dentro do modo de vida que eles levavam, aparentemente, pelo menos se a gente considerar o período clássico, arcaico, as relações homoafetivas pareciam ser possíveis dentro desse modelo tradicional patriarcal de ter família, núcleos familiares ao mesmo tempo. Paulo? Então, né, vou aproveitar. Me ouvem? Certo. Boa tarde, professor. Agradeço sua apresentação, foi muito boa. A minha pergunta gira em torno do proêmio da Ilíada, que o senhor comentou há pouco. É sobre o trecho que fala sobre o desígnio de Zeus. O senhor tinha comentado que é bem difícil entender, interpretar, digamos assim, qual seria esse desígnio. A minha pergunta seria o seguinte: será que esse desígnio que o Homero fala, desígnio de Zeus, no proêmio, não seria como é que eu posso dizer, o fato de, em um futuro, ele glorificar o Aquiles por meio da sua morte? Será que não poderia ser isso? Ou até, assim, tentando não pensar no meio, ao invés de um fim, permitir a morte do Patroclo, que geraria uma fúria bem maior do que no Aquiles, e com isso a morte do Aquiles no futuro. Será que poderia ser olhado por esse lado? Eu acho que sim, Paulo. Obrigado pela pergunta. São possibilidades. Uma das possibilidades mais fortes e simples é pensar que a vontade de Zeus era cumprir a promessa que ele faz a Tétis, né? A Tétis vai lá e pede, olha, dá honra para o meu filho, fazendo com que os gregos sofram na guerra. Enquanto os gregos estão morrendo, os planos de Zeus está se cumprindo e está cumprindo a promessa para Tétis. Mas eu acho que você tem razão, daria para extrapolar, né, e pensar, o plano de Zeus também tem a ver com a queda de Troia. Acho que sim, apesar de que Troia é uma cidade favorita de Zeus, em vários momentos do poema ele fica se fazendo de difícil, dizendo, não quer destruir Troia. Quem quer destruir Troia é Hera, né? Hera e Palas Atena, que odeiam os troianos. Mas, de repente, eu acho que dá para pensar, assim. Até porque Zeus tem um pensamento tão curvilíneo e sinistro. A gente vê isso na Teogonia, né? Aquele caso bem emblemático da divisão das partes do boi, quando Prometeu faz o sacrifício do boi. Ele pega as partes, as carnes do boi e esconde dentro do bucho, pega os ossos e cobre na gordura. Então você tem aquele bucho horrível, com as partes gostosas dentro, e a gordura que os gregos achavam bonita, né, brilhante, mas dentro só tinha osso. E pede para os Zeus escolher, uma parte vai ficar para os deuses, outra parte vai ficar para os humanos. E Zeus percebe o que Prometeu está fazendo. O Hesíodo fala, Zeus percebeu o engano e mesmo assim foi lá e escolheu os ossos. E quando ele abriu a gordura e viu que eram ossos, ele fica furioso e resolve punir Prometeu. Fala, você me enganou, mas agora eu vou te punir. Só que ao mesmo tempo que ele... Olha que coisa maluca. Ele percebe o engano e mesmo assim cai no engano. Por quê? Porque ele sabe que os ossos queimados na oferenda, que vai ser o que os deuses vão... A parte que vai caber aos deuses, vão dar a vida eterna para eles. Os seres humanos vão ficar com a carne, que é a parte gostosa, mas por conta disso vão ser morituros, vão estar fadados à morte. E ao mesmo tempo ele percebeu, aceitou e puniu Prometeu ainda assim. Ele ficou com o que ele queria, mas puniu Prometeu por ter tentado enganar ele. Então Zeus consegue tudo que ele quer, ele consegue. Então é difícil de saber até que ponto ele está se fazendo difícil de verdade com a queda de Troia e até que ponto ele também queria a queda de Troia e estava só se fazendo difícil para conseguir pegar mais coisas em troca do que ele já queria. Ele é um ótimo negociador, Zeus. Leonardo, legal isso das artimanhas, né? Sobre a tradução ainda, você sentiu necessidade de trabalhar com neologismos também, em algum momento, ou não? Você conseguiu lidar bem com isso? Eu procurei evitar. Às vezes eu invento algum vocábulo, acho que em algum momento eu uso fremidor no lugar de abalador, para designar Poseidon, o que abala a terra.
abalador, às vezes eu uso fremidor, que não é uma palavra, verbo fremir, não é uma palavra dicionarizada. Então, às vezes eu invento uma coisinha ou outra, mas eu acho que fica diluído ali na clareza do restante. Mas, de modo geral, eu tento evitar, mesmo quando é uma palavra muito técnica. Às vezes, o Homero gosta de descrever navios, gosta de descrever carroças e pedaços dessas coisas, e coisas extremamente técnicas. Às vezes eu me furto de colocar o nome mais técnico possível, porque a gente não usa isso no dia a dia e fica extremamente confuso. Às vezes eu faço uma paráfrase para explicar, uma perífrase para explicar o que é ali. E às vezes, quando eu acho que o nome é bonito, eu coloco lá também. Às vezes o termo técnico é bonito, nem sempre o termo técnico é feio, né? Mais alguém? Então, caminhando para os finalmente, agradecer mais uma vez pela gentileza do professor Leonardo, por ter contribuído aqui para a nossa oficina. Pode ter certeza que nós fomos muito agraciados aqui por esse momento e ajudou demais a gente a pensar aqui coisas que a gente vinha aos poucos trabalhando, mas agora eu acho que amarrou, né, a finalidade da oficina, que é pensar todas essas questões envolvidas nos processos de tradução, que vai muito além da coisa só da gramática, né, mas que envolve todo um trabalho de criatividade, principalmente para quem trabalha com poesia, que aí tem todo esse cuidado que é necessário. Achei muito legal tudo isso. Obrigado, viu, Leonardo? E agradeço também a presença de vocês aqui.